Olá, eu sou o Dr. Pedro Veronese do Descomplicando ECG e vou pedir para que, se você me conhece, é meu aluno, é meu residente ou foi meu aluno ou meu residente, que você deixe aquele like na confiança para ajudar a levar esse conteúdo para outras pessoas. Se você ainda não me conhece, vou pedir para você segurar um pouquinho, assistir a aula e, se ela te trouxer um conteúdo relevante, aí sim eu vou querer o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo deve chegar a mais estudantes de medicina ou médicos residentes. Então, hoje vou falar ainda de eletrocardiograma normal, porém, especificamente da onda P e do ritmo sinusal. Então, lembrar que no eletrocardiograma, a onda P, ela representa a despolarização atrial. Então, aqui eu tenho a onda P, que nada mais é do que a ativação dos átrios ou a despolarização atrial. Essa onda P, que representa a ativação dos átrios, ela tem dois componentes. Um componente inicial, que é esse aqui, que é o átrio direito, e um componente final, que é esse aqui, que é o átrio esquerdo. Então, a onda P que eu vejo no eletro é a somatória da ativação do átrio direito e do átrio esquerdo. Já falei para vocês que o vetor que representa a ativação dos átrios ou a despolarização atrial é o vetor SAP. Esse vetor ele está sempre para baixo, para a esquerda e geralmente paralelo ou um pouquinho anteriorizado ao plano frontal. Então aqui está o vetor SAP. Por que o vetor SAP tem esta direção e sentido? Porque como o ritmo sinusal ele nasce na porção alta do átrio direito, a ativação dos átrios ocorre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, este é o vetor resultante da ativação atrial. O vetor SAP é sempre para baixo, para a esquerda e paralelo ao plano frontal, que é o plano da parede, ou discretamente anteriorizado. Se eu pegar o vetor SAP e trouxer ele aqui para o plano frontal, lembra, o plano frontal é o plano da parede. Então, as derivações D1, D2 e D3, AVR, AVL e AVF estão no plano frontal. Então, aqui eu tenho a derivação D1 e aqui eu tenho a derivação AVF do plano frontal. Esse aqui é o quadrante inferior esquerdo. Se eu trouxer este vetor para cá, o vetor SAP está aqui, para baixo e para a esquerda. Então, eu começo a entender por que o eixo elétrico de uma onda P sinusal normal tem que ser sempre para baixo e para a esquerda. Então, a onda P normal, sinusal, ela tem que ser positiva nas derivações D1, D2, que está aqui, e AVF. Por quê? Porque se eu pegar esse vetor e projetar ele na derivação D1, ele vai cair nesta região. Lembre, D1 é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. D2 está aqui, ó. D2 é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. E a VF é positivo daqui para cá e negativo daqui para cá. Então, se eu pegar o vetor SAP, que representa a ativação dos átrios, e projetar ele em D1, ele cairá na positividade de D1. Por isso que uma onda P sinusal ela é obrigatoriamente positiva em D1. Se eu projetar esse vetor em D2, ele vai cair nesta região, ou seja, na positividade de D2. E se eu projetar esse vetor em AVF, ele vai cair na positividade de AVF. Então, entendendo a orientação espacial do vetor SAP, que me mostra a ativação dos átrios, eu entendo porque uma onda P sinusal ela tem que ser obrigatoriamente positiva nas derivações D1, D2 e AVF. Então, o eixo elétrico de uma onda P sinusal ele tem que estar sempre entre 0 e 90 graus. Mas
esta onda P normal, ela tem valores de duração e de amplitude esperados. Então, aqui eu tenho uma onda P na derivação D2, e esta onda P, ela tem uma duração máxima de até 0,11 segundos ou 110 milissegundos. Ela tem que ter esse valor para menos. Se houver um aumento nessa duração, eu tenho um achado patológico, um sinal de sobrecarga de átrio esquerdo. Então, uma onda P sinusal normal, ela tem que ter uma duração menor ou igual a 0,11 segundos ou 110 milissegundos. E a sua amplitude máxima tem que ser menor ou igual a 2,5 milímetros. Isso na derivação D2. Já em V1, como eu mostrei em aulas prévias para vocês, não existe sobreposição do átrio direito, que é positivo, com o átrio esquerdo, que é negativo. Ou seja, a onda P em V1, ela tem dois componentes. O componente inicial positivo representa o átrio direito, e o final negativo representa o átrio esquerdo. Por isso, a amplitude da onda P em V1 tem que ser menor ou igual a 1,5 milímetro. Essa amplitude eu vejo aqui da linha de base para cima. Como não há sobreposição do átrio direito com o átrio esquerdo, a amplitude normal em V1 é menor. Então, a amplitude em D2 tem que ser menor ou igual a 2,5 milímetros e em V1 menor ou igual a 1,5 milímetro. Então, se eu tiver um aumento dessa amplitude, é um sinal de sobrecarga do átrio direito. Se eu tiver um aumento dessa porção negativa da onda P em V1, é um sinal de sobrecarga do átrio esquerdo. Em resumo, uma onda P sinusal normal, ela tem que ser positiva em D1, D2 e AVF, ou seja, tem que estar entre 0 e 90 graus, esse é o eixo elétrico normal. Ela tem que ter uma duração menor ou igual a 0,11 segundos e uma amplitude menor ou igual a 2,5 milímetros em D2 e menor ou igual a 1,5 milímetro em V1. Então, eu começo a entender a definição de um ritmo sinusal. Então, de forma geral, o ritmo sinusal é qualquer ritmo que nasça no interior do nó sinusal, que nasça produzido pelas células P, as células pálidas, que têm automatismo no interior do nó sinusal. Então, essa é a definição mais importante. Ritmo sinusal é qualquer ritmo que nasça no interior do nó sinusal. Mas como eu reconheço isso olhando para o eletro? Porque eu não consigo olhar para o nó sinusal do paciente. Eu olho para o eletro. Então, como o nó sinusal está na porção alta do átrio direito, ele vai ativar o átrio sempre de cima para baixo, da direita para a esquerda. Por isso que o vetor resultante da ativação dos átrios SAP, ele vem para baixo e para a esquerda. Por isso ele vai estar sempre entre 0 e 90 graus, ou seja, no quadrante inferior esquerdo. E por isso que a onda P, então, será positiva em D1, será positiva em D2 e será positiva em AVF, porque quando eu projeto este vetor nessas derivações, ele cai na positividade. Então, veja, olhando para o eletrocardiograma, como é que eu defino um ritmo sinusal? Não basta ter onda P, esse é um erro bastante comum. O aluno olha, identifica uma onda P e diz que é sinusal. Não. Então, não basta ter uma onda P, ela tem que estar presente, mas ela tem que ser obrigatoriamente positiva em D1, como está aqui, em D2, na derivação D2 em AVF. Ela tem que preceder o QRS e estar com esta morfologia habitual. Pedro, que morfologia é essa? Essa que eu estou mostrando para você. Então, o ritmo sinusal é a presença de uma onda P positiva nas derivações D1, D2 e AVF, precedendo o QRS com esta morfologia habitual. Acabo de fazer o diagnóstico de um ritmo sinusal. Há exceções? Há exceções. Por exemplo, num BAVT, num bloqueio atrioventricular total, como vai haver uma dissociação entre as ondas P e os QRS, muitas vezes eu não vou ter uma onda P precedendo o QRS, porque elas vão estar dissociadas. Mas aí eu tenho um segundo problema.
Ou numa hipercalemia grave, onde o ritmo ele nasce no interior do nó sinusal, mas esse estímulo não vai conseguir atingir o miocárdio atrial e despolarizá-lo. Por quê? Porque o potássio está muito alto. Então, esse estímulo elétrico ele vai pelos feixes internodais ou pela região onde são descritos os feixes internodais. Esse estímulo elétrico vai ganhar o nó atrioventricular e dali despolarizar os ventrículos, fazendo o que nós chamamos de uma condução sino-ventricular. Continua sendo um ritmo sinusal? Continua, porque esse estímulo nasceu no interior do nó sinusal. Porém, eu não vou ter onda P, porque eu não estou conseguindo despolarizar as células do miocárdio atrial. Então, é uma exceção aonde eu não tenho onda P visível no eletro, mas eu tenho ritmo sinusal. Ok? Mas esses exemplos que eu acabei de dar são exceções. A regra para a esmagadora maioria dos quadros é presença de onda P positiva em D1, D2 e AVF, precedendo o complexo QRS com essa morfologia habitual, está feito o diagnóstico do ritmo sinusal. Então, a onda P representa a despolarização dos átrios. Eu já mostrei para vocês aqui uma célula em repouso ou uma célula polarizada. Ela é positiva do lado de fora e negativa do lado de dentro. A despolarização, assim como a repolarização nos átrios, vem sempre do endocárdio, que é este lado aqui, para o epicárdio. Então, ela vem sempre neste sentido. Então, o sentido da despolarização é esse sentido, do endocárdio para o epicárdio. Portanto, essa célula começa a se ativar. Notem que ela vai começando a ficar negativa do lado de fora. Então, esta metade da célula já está despolarizada e esta aqui está se despolarizando. Aqui eu tenho duas cargas iguais em módulo, porque elas têm sinais diferentes, opostos. Portanto, eu tenho um dipolo. Se eu tenho um dipolo, ele pode ser representado por um vetor. Vetor este cuja origem se relaciona com a negatividade e a extremidade com a positividade. Se eu tenho um eletrodo colocado no epicárdio, esse eletrodo está enxergando a extremidade do vetor, por isso ele vai produzir uma onda positiva, uma deflexão positiva, que é a onda P, que representa a ativação dos átrios. Uma vez que essa célula se despolarizou por completo, aquele estímulo elétrico volta à linha de base, aquela deflexão volta à linha de base. E aí vai começar a repolarização. A repolarização começa do endocárdio para o epicárdio. Então, o sentido da repolarização é o mesmo da despolarização. Então, esta fase, essa porção inicial da célula vai começar a ficar positiva, porque ela está se repolarizando. Então, esta porção da célula está repolarizada. Esta aqui vai se repolarizar ainda. Notem vocês que eu tenho um dipolo, aqui positivo, aqui negativo. Toda vez que eu tenho um dipolo, eu posso representá-lo por um vetor cuja origem se relaciona com a negatividade e a extremidade com a positividade. Então, notem que eu tenho um vetor que está andando nesta direção. É um vetor que está andando de costas, porque o sentido do processo é esse. Aqui eu tenho o eletrodo, então, enxergando a origem do vetor. Portanto, ele vai produzir uma onda, uma deflexão negativa, que é essa onda TA. É a onda que representa a repolarização dos átrios, que não costuma ser visível no eletrocardiograma. Essa onda, geralmente, ela fica escondida no interior do QRS. Então, eu tenho aqui os fenômenos de despolarização e repolarização dos átrios, representado pela onda P visível no eletro e pela onda TA não visível no eletrocardiograma de 12 derivações. Então, eram esses os conceitos fundamentais que eu queria mostrar para vocês em relação à onda P e ao ritmo sinusal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Grande abraço, tchau, tchau.